agora no Bom Dia Litoral eu tenho o quadro Direito do Consumidor. Você já sabe, toda quarta-feira temos esse compromisso com o doutor Maurício Vitor, que por vezes, inclusive por mim, é chamado de Doutor Direito do Consumidor. E hoje um assunto muito importante, principalmente para quem gosta de evento esportivo, evento musical, de apresentações artísticas, enfim, quem gosta de comprar aquele ingresso para participar de algum evento. Porque, afinal de contas, por vezes, algumas situações impedem a realização desse evento. E aí, doutor, quando isso acontece, como a população deve agir? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, bom dia, nossa equipe, bom dia a você, querido telespectador. É uma situação bem chata, né, Pierre? Porque muitas das vezes esse evento, esse show, essa programação do consumidor é algo assim que é um sonho, algo planejado, se pretende ali extravasar, né? Realizar aquilo que se sonhou durante algum tempo. E por razões alheias à vontade do consumidor, esse show é cancelado, adiado, esse evento não acontece. Além do aborrecimento natural, há alguns direitos do consumidor. Por quê? Porque, embora não pareça, Pierre, quando você adquire um ingresso, né, uma entrada para determinado evento, você está estabelecendo com o fornecedor um contrato. Aquele ingresso é um contrato feito entre as partes, em que você apresenta uma remuneração ou paga uma remuneração e a outra parte tem que lhe fornecer o serviço que se comprometeu e que está ali, descrito naquele ingresso. Show de, jogo de. E se este evento não acontecer, pode ser por culpa do fornecedor, do realizador, de quem quer que seja, ao consumidor são garantidos alguns direitos. O principal deles, Pierre, é a escolha entre a devolução do valor pago, e aí na devolução tem que se respeitar a forma como o consumidor pagou. Muitas das vezes você paga em dinheiro, outras você usa um cartão de crédito, em algumas um boleto. Seja como for, a devolução tem que ser feita da mesma forma como foi feito o pagamento. Mas o consumidor não tem só o direito à devolução. Há a possibilidade de você trocar por um crédito junto à empresa para um outro evento futuro, ou até mesmo, se o evento foi adiado, a garantia de que aquele ingresso é válido para o evento quando ele for realizado. Então, fica a escolha do consumidor, a opção de como proceder. Mas e a empresa, né? Como é que ela deve agir? Nos mesmos moldes em que você soube do evento, você tem que saber do adiamento ou cancelamento e naquele mesmo local ter a oportunidade de fazer essa opção. E é interessante porque durante a pandemia tivemos vários shows que foram cancelados e alguns estão sendo realizados agora aqui no Brasil. Então, muitas pessoas optaram pelo recebimento do dinheiro, outras acabaram optando por aguardar essa apresentação. Mas existem também situações onde, por exemplo, uma chuva muito forte precisou cancelar uma partida de futebol. Isso aconteceu recentemente. Em Salvador, por exemplo, um jogo entre Bahia e Fluminense, o jogo precisou ficar paralisado, acho que 45 minutos. Nesses casos, doutor, caso, por exemplo, eu precise retornar para minha residência ou eu tenho um trabalho depois daquele evento e eu não posso continuar. Naquele local onde precisou adiar ou até mesmo segurar por um tempo aquela apresentação do evento, eu posso solicitar o retorno já no local, do dinheiro? Veja, Pierre, a empresa tem o direito de, em até 30 dias, disponibilizar as condições para devolução. Isso se dá porque, não mais das vezes, são casos fortuitos, né? Motivos de força maior. Então, a própria empresa que organizou o evento e, às vezes, até as partes daquele evento estão sujeitas também ao imprevisto. Então, é necessário que se recomponha toda uma situação concreta, todo um planejamento para que ela também possa disponibilizar ao consumidor esse valor que ficou pago por aquele evento. Então, esse prazo é de 30 dias. Agora, evidentemente, nada impede que, num caso como você cita,
os organizadores tenham ali a disponibilidade de já compensar os consumidores que não possam vir no dia seguinte. A partida foi adiada, você está ali no local do evento. A organização já disse que não é possível mais continuar. Não impede de imediatamente haver essa disponibilização, mas o consumidor não pode exigi-la de imediato. Há esse prazo legal de até 30 dias para que todos possam se organizar. Claro, nós estamos falando, Pierre, de casos fortuitos ou motivos de força maior. Há outras situações também, né? E aí é sempre importante que o consumidor ele procure imediatamente essa empresa responsável pela organização do evento, seja para a utilização desse crédito em um futuro show, ou seja até mesmo para a devolução do dinheiro em 30 dias. Mas é importante que procure imediatamente, né, doutor? É importante que procure, é importante que registre tudo, né? Todas as condições. Hoje você tem disponível, você está no local. O show não começou, né? Então registra, faça uma imagem pelo celular mesmo, demonstrando que você está no local, que você está aguardando. Quando você comprar os ingressos, também registre o quanto pagou, nota, qualquer comprovante. E se houve deslocamentos, também faça o registro, porque em regra esses valores não são ressarcidos, tá? Deslocamento, qualquer refeição, isso no mais das vezes, como eu disse, casos fortuitos e força maior, não pode se responsabilizar o fornecedor ou o realizador do evento. Mas há casos em que não foi exatamente caso fortuito ou força maior. Às vezes há um desentendimento entre as partes e aí você, consumidor, não é responsável por conta de um desentendimento. Por exemplo, o organizador prometeu algo ao produtor de um show que não cumpriu e aí o show não aconteceu. Nesses casos não é força maior, houve um desacerto comercial e você, consumidor, daí não será ressarcido apenas no valor do ingresso. Aí você pode sim pleitear outras despesas que tenham ocorrido. Por isso é importante, Pierre, todos os registros, você manter documentação. Isso serve para todos os fatos da vida. Agora, doutor, não poderia hoje não tocar num assunto muito importante. Quem me lembrou, inclusive, desse assunto foi a nossa diretora, a Rafaela Guimarães, porque nas últimas horas, recentemente, inclusive, tivemos uma situação de um cachorro que acabou morrendo no transporte através de um avião de uma empresa responsável por transporte aéreo aqui no Brasil. E aí, inicialmente, era para o cachorro chegar em um local, foi mandado para um outro, a família, inclusive, tutora do cachorro, alega que ele não estaria em condições adequadas. Nesse caso, é claro que essa é uma legislação que é muito específica e requer um cuidado muito grande na hora de fazer essa avaliação. Mas, nesse caso, o que a gente já pode trazer para a população de cuidados que a população deve ter na hora de transportar o seu animal através de um avião e, principalmente, quais medidas adotar caso esse transporte não tenha sido do agrado da família tutora desse animal? Pois é um caso complexo, né? Porque envolve aí uma série de circunstâncias, né? Envolve uma vida. Esse pet, para se submeter ao transporte, qualquer que seja, rodoviário, aéreo, ele precisa estar de acordo com as regras estabelecidas para aquele transporte. Em geral, regras de saúde, né? Ele precisa estar vacinado, mas é preciso também que o cuidador tenha em mãos um atestado que ele possa fazer aquela viagem, porque há animaizinhos que não suportam clausura e nesses casos não será possível o transporte. Mas se está tudo certificado, tudo validado, há a possibilidade daquele pet ser transportado, foi colocado, foi pago o transporte, a companhia ficou responsável por realizá-lo e procedeu mal, aí, Pierre, é um caso grave, é um caso que enseja uma indenização, porque trata-se de uma perda irreparável. E, sendo assim, não há nem como a gente estimar valores indenizatórios.
De todo modo, a companhia é obrigada a ter um seguro, né? Porque ninguém está imune a acidentes, e nesse caso é um acidente por omissão ou por ação de alguém que deixou de observar as normas de cuidado necessárias, né? Porque você está transportando uma vida. E nesses casos você tem que redobrar os cuidados. Se não o fez, deverá sim ser responsabilizada por esses atos. E aí, como eu disse, não há sequer uma mensuração desse valor. Isso será certamente submetido a uma lide, a uma disputa judicial, e com certeza os tutores desse animalzinho jamais estarão satisfeitos, mesmo que recebendo uma indenização material por essa perda, que serve de lição para aquele que procedeu mal, mas para aquele que perdeu o seu ente, jamais haverá uma compensação. Imensurável, né? O senhor foi brilhante quando disse, inclusive, não tem como você mensurar o valor de uma vida, mesmo que seja de um animal que faz parte do dia a dia da família, que é um ente da família, né? Infelizmente, um caso que choca muito a sociedade brasileira. Gravíssimo, gravíssimo, e não é o primeiro. Infelizmente. A gente espera que seja o último. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação. É sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral. Até a próxima oportunidade. Eu lembro para o público de casa, quem tiver dúvidas pode mandar no WhatsApp da TVCI 30 38 80 54, ou então comenta na transmissão do Bom Dia Litoral no YouTube, que trazemos então respostas sempre às quartas-feiras no quadro Direito do Consumidor. Muitíssimo obrigado, doutor. Obrigado a você, Pierre, obrigado a toda a nossa equipe, aos nossos telespectadores, e reitero, estamos aqui à disposição das dúvidas dos telespectadores, que a gente possa aí auxiliar, como costumamos dizer, as boas relações no mercado de consumo do litoral, região metropolitana, enfim, onde você estiver. Esse foi o quadro Direito do Consumidor.